Nós estamos de volta e chegou o momento musical aqui no nosso programa. Vamos ver agora qual clipe a nossa produção preparou para o quadro Viva a Cultura. Dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ver nova criação. Nós, este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor. Só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, num banquete que não findará. Todo nosso amor é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor, nosso Deus, que merece o louvor. Todo nosso amor é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Estamos, nesse final de semana, no 6º domingo da Páscoa, já com a liturgia encaminhando para a Ascensão e para Pentecostes. Na realidade, próxima quinta-feira, na liturgia da igreja, seria já a Ascensão do Senhor. No Brasil, porém, como a Ascensão do Senhor não é feriado, é uma festa muito importante, a igreja passa para o domingo. Portanto, em vez de celebrarmos na próxima quinta-feira a Ascensão do Senhor, nós celebraremos no próximo domingo, no lugar do 7º domingo do tempo pascal.
Portanto, meus irmãos e irmãs, com a festa da Ascensão do Senhor, seria na próxima quinta-feira, começa a novena de Pentecostes, depois também, no domingo seguinte, começa também a semana de oração pela unidade dos cristãos, e o 7º domingo da Páscoa foi escolhido para ser o domingo das comunicações. Portanto, para o Brasil, coincide justamente o domingo da Ascensão do Senhor, que nos fala Jesus que dá o testamento de ir pelo mundo evangelizando, também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano, nós estamos comemorando o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi um desejo do Concílio Vaticano II, do documento, decreto intermirífica, de criar um dia de comunicações. Aliás, foi o único dia especial que o Concílio Vaticano II criou, né? Num pequeno decreto, um pequeno documento, mas que marcou também o Concílio Vaticano II como uma novidade de falar da comunicação social, né? E cria justamente esse Dia Mundial das Comunicações, assim como também a coleta pelas comunicações em cada paróquia, em cada diocese. Ou seja, são passos que depois, mais tarde, com outros documentos que vão ser aprofundados, que vão ser colocados, vão aparecer muito mais ainda a igreja na sua preocupação com a comunicação social. E nós temos dois aspectos. O aspecto adintra, ou seja, interno da igreja, como é que nós trabalhamos a comunicação, como é que nós nos comunicamos internamente, e ao mesmo tempo a igreja como é que comunica para fora, e também a comunicação enquanto tal na sociedade. Realmente são vários aspectos e é um tema muito importante. Neste ano, o tema que o Papa escolheu para falar sobre a comunicação, para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, foi falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. E começa assim o documento do Santo Padre. Depois de ter refletido nos anos anteriores sobre o verbo ir, ver e escutar, como condição necessária para uma boa comunicação, com esta mensagem para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, gostaria de me deter sobre falar com o coração. Foi o coração que nos moveu a ir, ver e escutar. É o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora. Portanto, falar com o coração. O Papa vai lembrar isso aqui, justamente. Comunicar cordialmente quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Quem assim fala ama o outro, pois se preocupa com ele e salvaguarda a sua liberdade sem a violar. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor, é justamente o tema que tirado de Efésios 4,15, né, com muita clareza. E o Papa vai lembrar nesse documento, o outro documento que ele escreveu sobre São Francisco de Sales, ou seja, um dos exemplos mais luminosos e ainda hoje fascinante desse falar com o coração, temos em São Francisco de Sales, doutor da Igreja, a quem dediquei, diz o Papa, recentemente a carta apostólica Totum Amoris Est, nos 400 anos da sua morte, né? Então ele vai falar sobre São Francisco de Sales, que soube como ninguém, mesmo com toda a sua dificuldade, às vezes bastante enérgica, soube falar com o coração, né? E o Papa vai lembrar, num dos textos aqui desse documento, a língua branda pode até quebrar ossos. Lê-se no livro dos Provérbios 25:15. Hoje é tão necessário falar com o coração para promover uma cultura de paz, onde há guerra, para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação, onde campeiam o ódio e a inimizade, não é? E uma palavra, um texto muito bonito que merece nossa meditação. Portanto, eu anuncio isso já agora, uma semana antes, para que as nossas comunidades, nosso povo da pastoral da comunicação, de vicariatos de comunicação, todos trabalham com comunicação na igreja, possam refletir e possam ler, né, para esse texto do Papa, para o 50º Dia Mundial da Comunicação Social. Essa semana que antecede a festa solene de Ascensão do Senhor, preparando-se para Pentecostes, possa ser uma semana também de comunicação, de encontros, de simpósios, de eventos
que nos ajudem a chegar no próximo domingo, a Ascensão do Senhor e o 57º Dia Mundial das Comunicações, para pensar sobre isso, falar com o coração, testemunhando a verdade e o amor. Porque tem muitas pessoas que, quando falam, justamente levam as pessoas a serem machucadas, pessoas que falam da seu azedume interior, de toda uma vida desgastada e desanimada de muita coisa. Ou seja, quando nós estamos imersos no Senhor, a nossa fala, toda a nossa fala física, como também a nossa digitação, porque pode falar também pela internet, de diversas formas, vai ser para ajudar a construir, a curar e a levar as pessoas a olharem para o alto e encontrar-se com Deus. Falar com o coração. Ele dá exemplos de São Francisco de Sales, mas temos muitos outros exemplos também, não é? Para lembrar isso aqui, justamente desarmar os ânimos, promovendo uma linguagem de paz, não é? No dramático contexto do conflito global que estamos vivendo, urge assegurar uma comunicação não hostil. É necessário vencer o hábito de denegrir rapidamente o adversário, aplicando de atributos humilhantes, em vez de enfrentarem um diálogo aberto e respeitoso. Precisamos de comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral e empenhados em desmantelar a psicose bélica que ainda aninha nossos corações, como exortava profeticamente São João 23, na encíclica Pátria in Terris, que fez recentemente aniversário da sua assinatura. Portanto, é uma sugestão para que nessa semana reflitamos sobre esse belo documento, né? Porque as guerras, tudo mais, que começam no coração humano, mas que vão cada vez mais aparecendo na fala, nos textos que nós publicamos, que nós digitamos, tudo mais, que nós escolhemos e espalhamos também para toda uma questão de divisão e para essas belicosidades muito sérias que levam a divisões. Ou seja, que a gente possa falar com o coração que constrói, que cura, que renova, que chama a conversão também, é claro, a mudança de vida, mas também que leva a pessoa a se reconstruir a própria existência. Portanto, o nosso convite para que essa semana possam aproveitar e aprofundar o 50º Dia Mundial das Comunicações, ou melhor, aprofundar o tema e o texto que o Papa publicou sobre o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, falar com o coração, testemunhando a verdade e o amor. É para todos nós uma bela orientação, tanto ad intra, ao interno da igreja, como também para a comunicação fora, como também de olhar um pouco essa sociedade e ver e discernir as comunicações que chegam até nós, com que tipo de belicosidade, de manipulação, querem fazer das nossas opiniões, das nossas ideias, né, das pessoas que querem impor a sua ideia sobre a gente e fazer-nos entrar na guerra deles e não viver a fraternidade. Nós somos homens e mulheres do Evangelho, que queremos a conversão, a mudança de vida, sem dúvida, e mesmo aqueles que não creem, que possam viver os valores cristãos de maneira tal que leve uma vida melhor e mais justa. Mas esse 6º domingo da Páscoa, que pode até ter alguma leitura do 7º domingo, já que nós, no Brasil, não temos o 7º domingo, sim a Ascensão do Senhor, mas nos fala justamente sobre alguns aspectos importantes, né? E nós falamos domingo passado sobre a Ascensão, que já está próxima. Agora, nesse domingo, o Evangelho de João 14, 15 e 21, já nos fala da vinda do Espírito Santo, de Pentecostes. Ou seja, se me amais, guardei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Ou seja, o Senhor vos dará o Paráclito, o defensor, já a promessa da vinda do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, eu virei até vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, né? E eu em vós. Quem acolher os meus mandamentos observa, esse me ama. De quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Ou seja,
o Senhor se manifesta a nós e nos dá o seu Santo Espírito. É para nós, meus irmãos e irmãs, também essa preparação para Pentecostes. Nessa próxima quinta começa a novena de Pentecostes, ou se não for novena, no próximo domingo começa a semana de Pentecostes, para que nós peçamos esse dom do Espírito Santo que se renove em nossa própria vida e nossa própria existência. E a segunda leitura, continuamos a carta de Pedro, meus irmãos e irmãs, nos fala que quem tem essa ação do Espírito Santo é também aquele que é capaz de dar a razão da esperança a todo aquele que nos pedir. Ou seja, diz aqui, santificai vossos corações, o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Falar com o coração, bem o tema do Dia Mundial das Comunicações. E se alguma coisa fordes difamados, não falta isso hoje, né? Todo mundo tem essas difamações. Ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Bispos, padres, presos, difamados de diversas formas pelas mentiras do mundo de hoje. Com efeito, Cristo morreu uma vez por todos por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos lembra bem esse aspecto, ou seja, a vinda do Espírito Santo nos faz também dar as razões da nossa esperança e não desanimar com as difamações e com as perseguições. Né? E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vemos aí a igreja que continua levando adiante a missão, apesar de tudo. A igreja de Jerusalém também teve suas perseguições, suas questões. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, que sempre estamos lendo durante o tempo da Páscoa, fala isso. Fala de Filipe, que desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Entre os apóstolos também se destaca Filipe, né? E todos eram unânimes e escutavam por vir os milagres que ele fazia, né? E fala justamente disso, né? E era grande alegria naquela cidade, depois que ele passa e leva tanta vida às pessoas, né? Que acolheram a palavra de Deus. Enviaram lá Pedro e João e oraram pelos habitantes de Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Parece aqui a vinda do Espírito Santo, né? Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, né? Ou seja, meus irmãos e irmãs, vemos aí toda essa expectativa também que nós, nesse tempo que nós vivemos, em que nós queremos assim ainda mais renovar e acolher e atualizar a vinda do Espírito Santo. Para isso, a preparação para Pentecostes, com a vigília de Pentecostes, semana de oração, né, de Pentecostes, ou ainda a novena de Pentecostes, que renove em nossa vida essa abertura à ação do Espírito Santo para que nós compreendamos cada vez melhor a vontade do Senhor, deixamos-nos transformar pela realidade da nossa vida e nos impulsione para falarmos com o coração as coisas de Deus e sermos construtores de aliança, de elos importantes, que levem as pessoas a sentir realmente o amor de Deus nos seus corações, quando ela estiver aberto a isso e puder experimentar isso no seu coração, muitas vezes bélico, muitas vezes com todas as dificuldades e tantas coisas que dividem, nós continuamos a ser semeadores de fraternidade e de paz. Que nós possamos assim viver e termos uma boa semana de comunicação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um domingo aqui no Palavras de Vida. O programa de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse sexto domingo de Páscoa, o Senhor nos convida através do salmista de hoje, que no seu refrão diz o seguinte: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Nesse tempo pascal, ainda já nos encaminhando para a ascensão do Senhor e logo em seguida Pentecostes, nós devemos recordar que toda a nossa vida, no domingo passado nós falávamos sobre acolher essa graça de Deus, mas toda a nossa vida deve ser uma constante ação de graças a Deus. Mesmo nos sofrimentos, nas dificuldades, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós
até mesmo diante dos desafios da vida, renovamos a nossa confiança, a nossa esperança e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos transformando todas as nossas ações, as nossas palavras, nossos gestos em ação de graças a Deus. Claro, ação de graças não é somente louvar a Deus com os lábios, mas a ação de graça é deixar exatamente que essa graça de Deus penetre em nós e transforme toda a nossa vida, a ponto de que os nossos relacionamentos se tornem também ação de graças para Deus. Peçamos essa graça hoje, nesse sexto domingo de Páscoa, quando rezamos através do Salmo. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Nesse domingo de Páscoa, nesse sexto domingo, recorde todo o bem que Deus já fez para você. Recorde na sua história tudo que Deus tem feito por você e renda um grande louvor e ação de graças a Deus nesse domingo. Afinal, hoje é dia do Senhor, sexto domingo de Páscoa. Deus te abençoe. Um bom domingo.